Então, vamos de novo aqui. Muito bem, então, boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento também quem venha nos assistir em outro horário do dia. Começa agora a 6ª edição do programa Universidades 247. Esse programa é semanal e é apresentado todo sábado, das 19 às 20 horas. Universidades 247 é um ato de legítima defesa. Legítima defesa contra a campanha permanente que o governo cavernícola promove contra a educação brasileira. Para os cavernícolas, recursos permanentes para a educação fundamental, escolas técnicas em grande quantidade e de ótima qualidade, uma educação superior capaz de dar conta dos desafios do presente e do futuro, para o governo Bolsonaro, tudo isso é desperdício de dinheiro. No inferno financeiro primário exportador com que eles sonham, não é preciso nada disso. Basta mão de obra obediente, adestrada e, de preferência, formada em escolas militarizadas. O que importa para os cavernícolas é abrir espaço para que o empresariado capitalista floresça ainda mais no setor da educação. Na visão de mundo deles, não cabe ter educação pública, universal e gratuita. Até porque os cavernícolas acham que a educação pública, especialmente as universidades públicas, constituem terreno fértil para os adeptos do marxismo cultural. Universidades 247 é, por isso, um ato em legítima defesa. Todo sábado, das 19 às 20 horas, debatemos aqui os principais temas relacionados à educação superior e às condições de trabalho nas universidades. Universidades 247 é apresentado por mim, Walter Pomar, e por Maria Carlotto. Ela, socióloga, eu, historiador, ambos professores vinculados ao bacharelado de Relações Internacionais e também à pós-graduação de Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC. Nos programas anteriores, contamos também com a participação das professoras Celita Tafarel, sobre a reforma administrativa, Graziela sobre ensino remoto, de Sérgio Amadeu, sobre o fundamentalismo digital, e de Nilma Gomes, sobre a questão racial. Hoje, nosso convidado é o professor Flávio Tales, do Bacharelado de Ciências Humanas e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E nosso tema é o lugar da educação na crise dos Estados Unidos. Recentemente, o escritor Paul Auster afirmou que o clima de divisão atualmente existente nos Estados Unidos lembra o que precedeu a Guerra Civil em 1861. Não se trata apenas de uma eleição, é algo muito mais profundo, relacionado às profundas desigualdades de classe e raça, relacionado à decadência de um império, relacionado aos efeitos colaterais de uma cultura violenta e messiânica. Ao que tudo indica, Trump será derrotado nas eleições. E derrotar Trump é bom, até pelos efeitos que isso pode ter sobre o nosso cavernícola tupiniquim. Mas Biden não merece, da nossa parte, um tiquinho de confiança. Aliás, não há por que esperar, seja de Trump e seus republicanos, seja de Biden e seus democratas, uma solução que atenda verdadeiramente aos interesses da maioria do povo dos Estados Unidos. Nem há também motivos para ter qualquer tipo de ilusão sobre a chamada democracia nos Estados Unidos. Ali, dois partidos se alternam há décadas no comando do país, financiados por uma elite que, estima-se, investiu em 2020 cerca de 14 bilhões de dólares, ou seja, algo como 80 bilhões de reais para financiar seus na campanha que ora se encerra. Um país em que há 1.001 dificuldades que limitam o direito do pobre, do negro, do latino, do trabalhador, de fazer o básico, se registrar eleitoralmente e poder votar. Um país onde as regras eleitorais não são nacionais, mas sim estaduais, onde não há voto direto, onde o presidente é eleito num colégio eleitoral que não é proporcional,
pois em 48 do estado, voto popular elege todos os delegados por aquele estado para o respectivo colégio eleitoral. Apesar disso, segue existindo no Brasil muita gente, tanto no Palácio do Planalto como na oposição, que não pensa o mundo com cabeça própria, mas sim com a cabeça das elites metropolitanas, e que segue vendo os Estados Unidos como um modelo a ser perseguido. Obviamente, nossa vibe aqui é outra. E, nesse sentido, deixo para o Flávio duas questões. Primeiro, se os Estados Unidos, que certamente estão em crise, se a educação nos Estados Unidos também está em crise. E, por outro lado, qual é a interpretação que a academia no Brasil e nos Estados Unidos faz sobre a crise nos Estados Unidos. Mas antes, passo a palavra para que a professora Maria Carlotto apresente adequadamente o nosso convidado. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Flávio. Boa noite para todo mundo que estiver nos assistindo ao vivo, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir em outro horário. O Walter já apresentou o Flávio rapidamente, então eu não vou perder muito tempo, até para a gente ouvir o Flávio com mais tempo, né? Mas o Flávio, então, ele é graduado em História pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado em História Social pela mesma instituição, onde ele estudou justamente os Estados Unidos, e se tornou um dos maiores especialistas brasileiros contemporâneos sobre os Estados Unidos, e principalmente a questão racial nos Estados Unidos, né, que é o tema de pesquisa dele. Ele tem um conjunto, né, de pesquisas e publicações, mas eu queria destacar só, para ser bem breve, 3 artigos que ele publicou recentemente. O primeiro se chama O Império da Supremacia Branca e a Frente Negra Brasileiras, representações sobre as relações raciais na América Latina, no jornal afro-americano Chicago Defender, que foi um dos jornais que ele estudou. Um outro artigo que é bastante interessante, que eu recomendo, se chama Utopia Pós-Racial dos Estados Unidos, Reestruturação do Racismo e Ascensão de Barack Obama na Era do Color Blindness. E, por fim, de Abraham Lincoln a Roosevelt, o processo de transição do eleitorado negro do Partido Republicano para o Partido Democrata, nas páginas do Chicago Defender, 1920 a 1940. Então, como vocês podem ver, aqui só pelas pesquisas, sem contar, né, outros trabalhos, né, do Flávio, eu acho que ele tem bastante para contribuir, tanto na interpretação do atual contexto, né, do contexto conjuntural dos Estados Unidos, dessa eleição, né, e particularmente aí o papel que a questão racial cumpre, né, e aí também já deixo para ele aí uma questão, né, e qual é a relação entre essa tensão e as mudanças que aconteceram ao longo do século XX no sistema educacional norte-americano, que inclusive inspira parte das mudanças do sistema educacional brasileiro, especialmente no ensino superior. Então, sem mais delongas, passando para o Flávio, agradecendo a ele por ter aceito o convite. É isso. Boa noite, então, para quem assiste ao vivo. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite aí dos colegas, do Walter Pomar e da Maria Carlotto. Na minha fala aqui, eu estou mais preocupado em tentar trazer algumas informações, tanto para a gente entender o atual contexto, mas para entender o atual contexto, quando a gente leva em consideração a questão aí das universidades e como que a crise, né, se há uma crise do sistema universitário, se é que é possível falar de um sistema universitário nos Estados Unidos, e a atual crise política no país, né, então eu vou fazer rapidamente, né, trazer algumas informações para a gente entender um pouco do histórico das universidades, ou melhor, um histórico dos sistemas de ensino superior nos Estados Unidos, e a partir daí a gente poder fazer, então, um debate sobre o atual contexto nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que é interessante a gente ver aqui de como, então, as universidades, elas, assim como aconteceu
América Hispânica e também no Brasil, mas no Brasil bem posteriormente, né, as universidades nos Estados Unidos, elas nascem como instituições que vão formar uma elite, ou as várias elites coloniais, e posteriormente as elites dos estados após a independência dos Estados Unidos. Então, a gente pode pegar aí a experiência de Harvard, né, em 1631, Yale, em 1701, por exemplo, são basicamente instituições que nascem, né, que são fundadas para formar uma elite, nesse momento, né, das colônias britânicas, elites religiosas. Basicamente são universidades que têm um ensino religioso, inclusive Harvard chegou a promover a formação de missionários, e também tinha uma espécie de programa de catequização de indígenas. Então, basicamente, o que a gente acompanha em Harvard e depois em Yale é um ensino religioso, né? E grande parte dessas elites, principalmente quando a gente fala em elites intelectuais, as elites intelectuais eram os sacerdotes religiosos, tanto em Massachusetts, né, quanto nos outros estados, nas outras colônias, mas principalmente em Massachusetts, onde está o Harvard, localizado Harvard. E aí a gente vai passando, então, por várias transformações, né, ao longo desse desenho das universidades. Eu acho que um marco fundamental aí é o West Point. West Point, que é geralmente, quando a gente acompanha aí em filmes e seriados, o West Point geralmente é retratada como uma instituição que forma as elites militares nos Estados Unidos, mas a importância do West Point no início, né, ela é criada ali no início do século XIX, aí já a independência dos Estados Unidos, ela vai formar um conhecimento de engenharia nos Estados Unidos. Teve uma grande contribuição do James Monroe, que durante o processo de enfrentamento com os britânicos, com o apoio dos franceses, estabeleceu um contato com os franceses e mandou enviados, posteriormente à independência, mandou enviados norte-americanos à França para tentar entender qual era o desenho institucional da Escola Politécnica francesa. Então, a West Point ela tem uma inspiração na Escola Politécnica Francesa, né, e aí é uma iniciativa, e aí é bom chamar a atenção, governamental. Pensar sistema universitário nos Estados Unidos é pensar o tempo todo o modo como o governo, apesar de a gente estar falando de instituições, algumas privadas, a grande maioria delas são instituições públicas, né? E grande parte do modo como, a maioria delas, o desenho institucional, o modo como elas são financiadas, elas são reestruturadas ao longo da história, são definidos pelo governo federal e pelos estados. Então, são projetos de estados. Toda aquela conversa de iniciativa privada, e isso não faz sentido quando a gente leva em consideração a história das universidades das universidades nos Estados Unidos. Então, o West Point é um exemplo desse, de uma iniciativa do governo norte-americano para criar uma instituição para a formação de engenheiros que seriam responsáveis pelo incremento do desenvolvimento de infraestrutura no país e, posteriormente, da industrialização no país, né? Então, ao longo da história, a gente vai acompanhando mudanças institucionais. A Cornell University foi muito importante, né? A Cornell, por exemplo, ela já está desenhando todo o seu desenho institucional, vai se aproximar do desenho contemporâneo das universidades já em meados do século XIX. No final, a partir de 1870, Harvard e tanto a Universidade de Harvard como de Hopkins já passavam por um processo de profissionalização. Isso significa que há toda uma preocupação com formação dos professores, uma preocupação com o pagamento, né, com salários de professores. Tem uma preocupação também com currículo. Antes a gente tinha um currículo que era basicamente um currículo genérico, e essa profissionalização ela passa
também pela especialização dos campos do conhecimento, né? E isso, obviamente, vai ter impacto nas universidades, né? E Harvard, ela vai, por exemplo, fazer uma grande reforma na escola de medicina, né? Assim, tanto Harvard como Hopkins. Hopkins é basicamente uma universidade que é conhecida como uma das grandes escolas de medicina dos Estados Unidos. E, no caso de Harvard e de Hopkins, a gente tem a questão da medicina, mas se a gente pega a experiência da Universidade de Chicago, principalmente Chicago e a Universidade de Colômbia, é um momento de institucionalização das ciências sociais nos Estados Unidos. Bom, eu estou passando aqui rapidamente, né, para a gente ver algumas mudanças no desenho institucional, mas basicamente não há mudança em relação à questão de classe, ou seja, basicamente as universidades ainda elas formam elites. Isso eu estou chamando a atenção porque aí o New Deal ele é extremamente importante, porque é o momento em que as universidades elas deixam de ser instituições de ensino que vão formar as elites pelos Estados Unidos e elas vão entrar num projeto que é o projeto de expansão do sistema universitário e é o momento que passa a incorporar a classe média norte-americana, né? Quando eu falo no New Deal, eu estou falando New Deal dentro de uma perspectiva muito mais temporal mais ampla. Então, eu não estou falando especificamente do governo Franklin Roosevelt, né? Alguns historiadores nos Estados Unidos trabalham com a ideia de era do New Deal. Era do New Deal significa que você tem uma era, né, você tem uma configuração do Estado norte-americano, sobretudo das políticas governamentais do governo federal, né, que passa a construir uma plataforma de políticas públicas. Essas políticas públicas vão criar uma espécie de welfare state norte-americano, que não é tão robusto quanto o welfare state dos europeus, mas ela é muito importante, primeiro, que ela vai segurar, né, vamos dizer assim, ela vai ser importante no sentido de evitar a miséria dos norte-americanos durante a Grande Depressão. Há uma unanimidade, basicamente, entre os especialistas nos Estados Unidos em dizer que a recuperação da economia, ela não vem necessariamente com o New Deal. O New Deal é importante porque ele cria essa plataforma, né, que vai tentar evitar a generalização da pobreza nos Estados Unidos, mas em relação a crescimento econômico, ele vem com o impulso da Segunda Guerra Mundial, né, e com todo um esforço de guerra que vai ter um impacto muito grande sobre a industrialização nos Estados Unidos. Então aí, né, esse é o momento que a gente tem um impulso da economia norte-americana que se dá a partir da década de 1950. E nessa era do Roosevelt, já sem Roosevelt, né, que faleceu, a gente tem alguns programas que são extremamente importantes. Um deles, que é o GI Bill, de 1944. O GI Bill, ele vai ser responsável basicamente o que ele vai fazer é oferecer crédito para moradia, né, para os veteranos da Segunda Guerra Mundial e de outras guerras também. E, por outro lado, basicamente, ele vai financiar a universidade para esses veteranos. E, a partir daí, começa, então, um processo que é um processo de popularização, né, de incorporação das classes médias, porque o GI Bill ele vai ser acompanhado de outras iniciativas que elas vão ser muito similares, que é basicamente o quê? É o governo norte-americano financiando iniciativas para, através de crédito de moradia, crédito em educação, né, em relação a outras esferas também, e a partir daí vai se formando uma classe média. A classe média norte-americana, ela não nasce somente dessa natureza da livre iniciativa dos cidadãos dos Estados Unidos, mas tem um estímulo governamental que é muito importante nessa era do New Deal, né? E isso vai ter um impacto no sistema universitário. Já tinha uma proposta que é de 1862, que ela foi muito importante, porque é uma proposta que foi aprovada em meio à Guerra Civil, que era uma proposta que foi aprovada
então não deixou de ser proposta, em que cedia terras do governo, terras estatais, para os ensinos, para a criação, fundação de instituições de ensino. Então, é um primeiro estímulo às universidades. É o momento, por exemplo, que vão ser estimulados a criação a essência das universidades multicampus, né? Então, as universidades que têm vários campos, elas vão ser estimuladas a criar outros campos a partir dessa iniciativa de 1862. Mas a virada é a partir de 1944. A gente tem, em 1965, a guerra à pobreza nos Estados Unidos. Meados da década de 1960, já está se constituindo toda uma representação dos Estados Unidos como uma sociedade de classe média. Mas essa representação ela não faz tanto sentido assim, porque há muitos enclaves, ilhas de pobreza nos Estados Unidos, principalmente em relação às comunidades afro-americanas e às comunidades latinas, em vários centros metropolitanos do país, né? E a partir daí, a guerra ao terror, ela vai procurar reorganizar várias políticas públicas, né? E dentro desse escopo da guerra à pobreza, entra mais estímulos ainda para o financiamento das universidades. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, então, primeiro, aquela representação dos estudantes que chegam aos 17 anos, 18 anos, terminam o ensino médio, high school, e vão para a universidade, ela não fazia, e até hoje não faz sentido. A grande média dos ingressantes nos Estados Unidos, eles entram com 25 anos de idade, eles têm de 1 a 2 empregos, já têm filhos. Esse é o perfil predominante dos graduandos nos Estados Unidos. Não são aqueles de 18 anos entrando em Harvard, em Princeton. Esqueçam isso. Essa não é referência para pensar a experiência universitária nos Estados Unidos. E esse padrão, ele foi se constituindo desde a década de 1960, né? Então, a consolidação dessa classe média, essa classe média empurrada por políticas públicas e políticas públicas que vão possibilitar o acesso a um ensino universitário. Eu passei aqui por cima de uma referência que eu devia ter falado, que é a Universidade da Virgínia, que é criada em 1701. Por quê? Porque a Universidade da Virgínia, ela é uma iniciativa do Thomas Jefferson, e o Thomas Jefferson, basicamente, o que ele vai fazer é pegar recursos do estado da Virgínia para aplicar na fundação da universidade. Eu estou chamando a atenção para essa referência, por quê? Porque esse é o padrão de universidade nos Estados Unidos. Ou seja, as universidades, elas têm basicamente duas receitas, né? Uma é a receita que vem dos estados. Quando eu falo dos estados, não o governo federal. Então, a gente pensar a Universidade da Virgínia, a Universidade do Mississippi, duas das grandes universidades estaduais nos Estados Unidos, né, que estão aí entre as principais universidades do país, que é a Universidade da Califórnia, tem um campus que é muito conhecido, que é o de Berkeley, e a Universidade de Michigan, né? Então, quando a gente pensa a experiência universitária, né, é justamente essas universidades, grande parte delas nem são universidades, são colleges, e nesses colleges, eles dependem basicamente da que seria as taxas, né, para traduzir mensalidades, e desses recursos que vêm diretamente dos governos estaduais. Então, eles trabalham com esses dois, com esses dois recursos. Entra também, e aí é importante, porque tem a ver com a Guerra Fria, e o Sputnik, ele tem um impacto importante, né? Ele é lançado em 1957, e aí os Estados Unidos, né, você tem toda uma ali em meio à corrida, né, armamentista. Então o governo federal passa a fazer investimento em ciência nas universidades, em pesquisa, né? E então você tem um grande fluxo de recursos, mais fluxo de recursos federais nas universidades por conta da Guerra Fria e da corrida armamentista, né? Então aqui só para
traçar um pouco esse cenário, que é um cenário que ele vai ter uma virada na década de 1950 e 1960. Então, o que é importante a gente levar em consideração aqui é que entre a década de 50 e 1960, os Estados Unidos eles passam a se ver como um país de classe média, mas que essa classe média ela precisa ser amparada por políticas públicas do governo quando necessário. Né? É isso. E quando a gente acompanha o sistema universitário, a gente consegue identificar isso claramente a partir de várias iniciativas. Né? A guerra à pobreza é um pouco isso, é o grande programa, né, que está preocupado em quê? Em fazer com que essa plataforma que vai sendo constituída ao longo do New Deal, né, ela seja capaz de fazer desaparecer essas ilhas de pobreza nos grandes centros dos Estados Unidos. E aí a gente vai ter uma outra virada, que é 1980, já dá para imaginar com quem? Com Ronald Reagan. Então, o Ronald Reagan ele começa a desidratar, né, o welfare state norte-americano, e nesse sentido, os estados vão acompanhando esse processo que se dá no governo federal, e aí começa um grande problema, porque as famílias de classe média nos Estados Unidos, elas conseguiam, a partir das suas próprias rendas, elas conseguiam levar os seus filhos para a universidade. Em média, a taxa, né, essas taxas universitárias, elas eram 10% da renda anual dessas famílias na década de 1980. Hoje, elas estão entre 45% e 50%. Né, o que acaba acontecendo? Então, com essas mudanças que se dão com o governo do Ronald Reagan, de desidratar o Estado, os governos estaduais vão fazendo a mesma coisa e, a partir daí, vão se reduzindo os recursos, né, que são os recursos dos estados para essas universidades estaduais. E esses colleges, né, outra informação importante, a grande maioria dos alunos dos universitários nos Estados Unidos, eles estão matriculados nos colleges, que são colleges públicos. Alguns de 2 anos e outros de 4 anos. E é muito comum a experiência de se entrar nesses colleges, principalmente os colleges que são comunitários, onde você faz o curso de 2 anos. Então, são cursos que você tem disciplinas que são genéricas, algumas disciplinas que têm uma ênfase profissional, e depois desses 2 anos, eles se mudam para as universidades. E aí vão terminar os 2 anos ou vão fazer outros 4 anos nessas universidades. Isso é extremamente comum. Né? E como você tem um outro tipo de organização institucional nos Estados Unidos, você tem muitos desses estudantes que eles estão fazendo os 2 anos nesses colégios comunitários e já começam a fazer também disciplinas nessas universidades onde eles pretendem se mudar. É um negócio muito complexo, né? Nesse sentido, então, toda aquela plataforma que foi feita para se constituir e garantir o funcionamento de uma classe média, incorporar cada vez mais os grupos mais empobrecidos à classe média dos Estados Unidos, pois era um país de classe média, né? E é interessante porque é o momento que os latinos e os negros começam a ser incorporados, e no momento que eles começam a ser incorporados nessas políticas públicas, é o momento que as políticas públicas começam a se cortar os recursos dessas políticas públicas, né? 1990, outra mudança, então você tem uma mudança, porque vão diminuindo os recursos públicos dos estados nas universidades estaduais, na grande maioria desses colleges, e vão surgindo as instituições que são especificamente privadas, aquelas que não dependem dos recursos do Estado, né? Então, elas vão surgindo em 1990, algumas delas operam e ganham grande parte do lucro delas, vem nem necessariamente da graduação, mas são de cursos profissionalizantes, principalmente na área de informática. Então, a gente percebe que aí se aproxima muito do que a gente vem acompanhando na década de 1990, algumas questões que estão associadas às universidades, à questão das universidades no Brasil. Bom,
E aí a gente já para entrar em um contexto que é um contexto mais político, né? Então, pegar 2008, a gente tem a crise econômica. Essa crise econômica, ela vai aprofundar mais ainda esse problema, né? Porque a partir do momento em que os recursos dos estados vão saindo das universidades, a operação que essas universidades vão fazer é o seguinte: elas vão aumentar, não tem para onde sair, elas vão aumentar as mensalidades, essas taxas universitárias, e também o que vai acabar acontecendo, né, elas vão começar a cortar os salários dos professores, né? Acho que isso a Maria deve saber até mais do que eu, que é a crise da categoria dos professores adjuntos nos Estados Unidos, que não é a mesma coisa que os adjuntos no Brasil. Os adjuntos nos Estados Unidos em situação precária, extremamente precária, né? Então, você tem essa equação, você tem uma reorganização, né, das receitas universitárias, e isso vai ter um peso sobre o rendimento dos profissionais, né, dos professores, e sobre as mensalidades, porque aqueles recursos do Estado, eles vão sendo diminuídos, né, a partir dessa ideia de que você precisa ter um Estado mínimo, né? E aí vão surgindo esse problema que vai se acentuar com a crise de 2008. E a crise de 2008, ela é interessante porque a desigualdade, ela vem crescendo desde a década de 1980, né? Mas os movimentos sociais, a partir de 2008, eles vão ser muito bem sucedidos em fazer uma interpretação de que a ideia de que a classe média ela se reproduz ao longo dos anos, né, ela está perdendo a capacidade de reprodução. É um pouco que vai entrar no discurso dos movimentos sociais. Então, aquela representação do sonho americano, ou seja, de que os Estados Unidos é o país da ascensão social, da mobilidade social, esses movimentos sociais, eles vão criar um discurso que ele é muito eficaz em desmontar essa ideia de que os Estados Unidos ainda é um país de mobilidade social, né, que os Estados Unidos ainda é um país, né, em que isso é muito marcante, né, a ideia de que você sempre vai acabar a sua formação e o seu espaço, a sua formação acadêmica, a sua formação profissional, ela vai sempre ser superior à dos seus pais. E a gente chega a um momento em que essa percepção ela está se desfazendo. A percepção é a contrária, que eu não vou conseguir avançar para além do que os meus pais fizeram. Isso era muito comum. O meu pai fez mais do que o meu avô e eu fiz mais do que o meu pai. A atual geração, ela não consegue mais trabalhar com essa lógica, e isso tem muito a ver com esse problema, que é basicamente um problema das dívidas do sistema universitário, né? Então, como eu disse anteriormente, aumentou o peso das mensalidades, ela aumenta quando você compara o peso dela sobre as rendas anuais das famílias de classe média, né? Então, e a partir daí vai surgindo, vai crescendo essa percepção de que os Estados Unidos não conseguem ou têm uma certa dificuldade de reproduzir a experiência ou as experiências de classe média no país. Tem um movimento que ele é tratado como um movimento muito fugaz, mas que eu acho que é de extrema importância, que é o Occupy Wall Street, né? Basicamente é um movimento de 2011, em que estudantes, né, basicamente muitos estudantes universitários, apoio de intelectuais progressistas nos Estados Unidos, eles vão ocupar um espaço ali em Wall Street, o movimento vai se espalhando pelas cidades nos Estados Unidos, chega também até a Europa, tem o Occupy França, o Occupy Londres também, né, e depois chega o inverno, porque esses acampamentos são constituídos no verão, e no inverno eles se desfazem, né. E aí ficou muita ideia de que foi uma experiência fugaz, mas ela não foi fugaz, porque, primeiro, ela reorganizou os movimentos sociais, então muita gente que participou dessa experiência, elas foram atuar em diferentes campos, desde movimento negro, então muitos que participaram
do Occupy Wall Street foram para o Black Lives Matter, outros que foram trabalhar, por exemplo, com organização dos trabalhadores da Amazon, os trabalhadores do McDonald's. Então, ela ajuda a formar, né, uma geração de ativistas, e esses ativistas, depois, eles vão ser reorganizados com uma tentativa da esquerda ocupar um espaço no Partido Democrata. E aí entra um pouco a experiência essas duas experiências do Bernie Sanders. Geralmente eu não procuro não falar muito do Bernie Sanders, porque é algo muito mais amplo que o Bernie Sanders, né? É a tentativa de reorganização de uma esquerda nesse contexto que eu havia chamado a atenção, em de que é cada vez mais difícil, as pessoas vão percebendo a dificuldade de se reproduzir experiência de classe média. A gente pega números, por exemplo, então você tem cerca de 45% dos jovens dizendo que são socialistas ou são simpáticos às ideias socialistas, né? Isso é uma diferença que é algo muito importante nesse contexto. Então, o Occupy Wall Street, que parecia ser uma experiência fugaz, na verdade, ele é um ponto de partida de reorganização dos movimentos sociais nos Estados Unidos. E esses movimentos sociais, eles estão se articulando, eles estão interagindo entre eles, e o Black Lives Matter é um deles, né? A partir do momento em que você tem a pandemia, né? A pandemia, ela vai criar uma tensão muito grande nos Estados Unidos, e essa pandemia ela é acompanhada por vários casos de violência policial. Antes do George Floyd, né, existiu a gente teve o caso da Breonna, e o caso também de um rapaz, que aí não foi nem violência policial, mas um rapaz que estava fazendo exercícios físicos em uma cidade da Geórgia, se eu não me engano, e aí 2 supremacistas brancos abordaram e mataram gratuitamente, né? E isso foi acumulando e foi tensionando as comunidades negras nos Estados Unidos. E também a própria questão da pandemia, que teve um impacto muito maior sobre as populações de latinos e de afro-americanos. Então, essa explosão, né? Mas essa explosão, ela não é uma explosão desorganizada. Ela é extremamente organizada, né? E ela tem ela se fundamenta na organização dessas redes, que são essas redes dessa esquerda que vem se reorganizando desde o Occupy Wall Street, que vinham sendo muito bem sucedidas na construção desse discurso de que os Estados Unidos é um país desigual e de que os Estados Unidos, a ideia de sonho americano, ela não fazia mais sentido ou não faz sentido para a atual geração, né? Uma interpretação que eu tenho em relação ao Black Lives Matter, né, é que o Black Lives Matter, para além da agenda, que é a agenda da população negra e a agenda de violência policial, o Black Lives Matter, você tinha uma tensão muito grande já na sociedade estadunidense, e essa tensão ela ia se revelar de uma maneira ou de outra, né? Então, o campo das relações raciais é um campo de abertura, né, dessas tensões. Não sei se deu para entender um pouco o que eu quis dizer, mas em 2018, por exemplo, a gente teve um daqueles mass shootings, né, que eles chamam de esse tipo de atos de pessoas que vão atirando, né, saem atirando, e você teve um mass shooting, acho que foi em Los Angeles, em Nevada, né, e isso teve uma repercussão muito grande, né. Então, teve aí um debate sobre a questão das armas, e foi muito interessante, porque o debate não ficou circunscrito ao evento, às pessoas que morreram, porque era um evento em que a grande parte das pessoas que morreram eram brancas, e brancas de classe média, era um show de música country, se eu não me engano. Mas o movimento ele foi crescendo, de repente você tem um grande protesto em que aparecem, por exemplo, latinos, mulheres negras, que começam a fazer um discurso, né, da experiência delas com violência, não só por conta da violência da polícia, mas do problema da falta de controle sobre as armas. Então, é possível a gente
perceber como há uma afinidade e uma confluência de agendas, e essa confluência de agendas, ela foi ocorrendo em vários eventos. E ela estoura com o movimento, com George Floyd e com Black Lives Matter, né? E, nesse sentido, eu acho que tem a crise da educação nos Estados Unidos é interessante, né? Porque, por exemplo, você pega a Forbes, que é a revista dos bilionários nos Estados Unidos, vão dizer não há necessariamente uma crise de débitos, uma crise em relação aos estudantes que não conseguem pagar as suas dívidas. Não há uma crise de dívida. Essa crise de dívida, ela sempre chega, né? Sempre que há uma crise nos Estados Unidos, há uma crise da dívida dos estudantes, mas ela se resolve a partir do momento em que a economia ela volta, né, aos eixos. Então, é um pouco, é uma crítica que se fazia, por exemplo, ao Bernie Sanders, porque o Bernie Sanders, ele vai articular aí com o pessoal da esquerda, né, na agenda dele, ele vai levar para a agenda dele e o debate, para o debate das primárias democratas, toda uma agenda voltada para os estudantes, e a principal delas era de utilizar recursos do governo federal para pagar cerca de 1,4 trilhões de dólares em dívida dos estudantes, né? E, obviamente, você tem aí as elites norte-americanas, através da Forbes, por exemplo, que vão dizer, não, isso não faz nenhum sentido, porque eles vão dizer, para além de estar associada com a crise de 2008, e assim que a gente sair da crise, essas dívidas elas vão ser administradas, grande parte dessas dívidas não são de alunos, de estudantes da graduação, mas da pós-graduação. E grande parte da pós-graduação é formada por estudantes do direito e de medicina, ou seja, eles têm como se virar, eles têm como pagar. Então, é um pouco, só para ajudar a contextualizar, né, um pouco esse debate, né, que são os que vão questionar essa agenda do Bernie Sanders. O Bernie Sanders acaba não indo, né, o Biden é o escolhido, o Biden, ele vai ter durante as primárias, ele vai ter uma postura, que é uma postura basicamente anti-Bernie Sanders, né, porque ele vai tentar moderar, criar uma agenda que seja moderada, né? E nesse sentido é necessário atacar do que é considerado uma agenda radical dentro da cultura política nos Estados Unidos, não em outros países, né? E nesse sentido, esse debate sobre educação, sobre a dívida, ele não vai para o debate entre republicanos e democratas agora nas eleições. Basicamente, não houve debate, né? Houve muita pouca coisa em relação à matriz energética, a questão da pandemia, mas o debate basicamente não aconteceu. Então, houve um debate entre os democratas sobre essa questão das dívidas, né? E essa percepção, né, da atual juventude estadunidense, né, de uma postura crítica diante do sonho americano, mas esse debate ele acaba não indo para... Ele não é levado para o debate eleitoral, né? Bom, é um pouco isso. Só para fechar, tem uma outra interpretação, tem uma outra ideia de crise nas universidades, e isso ajuda um pouco a gente entender também o bolsonarismo, porque a ideia de que as universidades nos Estados Unidos, né, elas estão passando por uma crise, mas é uma crise da liberdade de expressão. Então, as universidades nos Estados Unidos, elas são tomadas, né, por figuras progressistas que são autoritárias e que não abram espaço, né, para o debate dos conservadores, né? Mas quando a gente fala desses conservadores, a gente está falando de supremacistas brancos, né, que foram convidados a participar de debates, negacionistas que foram convidados a fazer parte de debates nas universidades, porque há muitos estudantes conservadores que são simpatizantes das organizações de supremacistas brancos nos Estados Unidos. E tem um debate na Austrália, que a Austrália está fazendo, de como os conservadores australianos incorporaram essa ideia, que foi um termo que o Walter chamou a atenção no começo, que é do marxismo cultural, né? Então, existe um marxismo cultural nas universidades nos Estados Unidos, e, de repente, esse mesmo discurso passa a ser reproduzido
entre as pessoas que criticavam as universidades australianas, de como esse discurso ele é importado para a Austrália. Mas agora a gente pode aí conversar e tal. É um pouco isso. Acho que deu para dar uma contextualizada. Walter, eu quero fazer perguntas, acho que você também. Você quer começar? Eu começo? Ok. Não, então, primeiro, Flávio, te agradecer por esse grande percurso histórico que você fez. Você deu um dado, quando você estava falando sobre os estudantes, como a forma como o sistema norte-americano se organizou a partir dos anos 60, que é o fato de que a média dos estudantes, eles ingressam na universidade tardiamente, com 25 anos, em geral tem um ou mais empregos e já tem filhos, né? Ou seja, são mais trabalhadores estudantes do que estudantes propriamente dito, né? Então, o que você estava descrevendo é que, basicamente, o que acontece a partir do New Deal é o ingresso da classe trabalhadora na universidade. Esse debate eu acho que é interessante, e aí, a partir daí, você vai construindo, né, a virada dos anos 80, a crise dessas políticas, o quanto isso onera o orçamento das famílias, que se endividam para pagar o ensino superior, porque ele é acesso para empregos, né, mais privilegiados. E aí, aqui que eu quero chegar, né? Você tem, logicamente, né, com exceção dos donos dos meios de produção, você tem uma grande massa de trabalhadores, mas ela é fragmentada internamente, né? Ou seja, você tem uma classe trabalhadora mais tradicional, né, de caráter industrial, que é majoritariamente branca, e você tem, aqui a minha pergunta, você poderia dizer que você tem uma nova classe trabalhadora, né, que emerge dessas políticas do New Deal, transformadas pelos anos 80, né, em políticas neoliberais, mas você não tem queda da taxa de matrículas, né, no ensino superior nos Estados Unidos. O que você tem é o endividamento das famílias para pagar esse acesso ao ensino superior, né? E é uma classe trabalhadora que vai para o mercado financeiro, para as empresas de tecnologia, ou mesmo para esses empregos de mais baixa qualidade, tipo Amazon, McDonald's, e que vão tá, né, se organizando aí, como você bem colocou, a partir do Wall Street. Então, a minha pergunta para você, primeiro, se é possível, se você acha que faz sentido falar em nova classe trabalhadora, ou se a massa desse Occupy Wall Street é, na verdade, formado por uma certa elite, principalmente do oeste americano, do leste e dos dois extremos, né, da costa leste e da costa oeste norte-americana. E se essa oposição dessa nova classe trabalhadora versus, né, de caráter mais multiétnico, né, que inclui negros, latinos, né, e inclusive brancos, né, se essa oposição entre essa nova classe média e essa classe média tradicional se reflete, né, também num apoio distinto ao Biden e ao Trump. Ou seja, essa nova classe trabalhadora apoiando mais o Biden, né? E a classe trabalhadora tradicional, mais industrial, apoiando o Trump. Estou te perguntando como é que você vê isso, tá? Tá. Bom, pelo que eu acompanho, né, tem um termo que eles utilizam que é muito comum, que é o underclass, né? Então, o underclass seria justamente esse grupo, né, essa fração aí de trabalhadores que não tem a formação, né, que é a formação necessária para lidar com as transformações tecnológicas que acabam ocorrendo, né? Se pegar, por exemplo, a trajetória dos afro-americanos, né? O que a gente vê entre a década de 70, a década de 1980, é que o momento em que os afro-americanos chegavam, né, começaram a consolidar o acesso às políticas públicas e começaram a consolidar o seu espaço dentro da indústria, é o momento em que as plantas industriais começam a ser deslocadas para a América Latina, né, e tem um deslocamento interno também, que é um deslocamento que se dá, né, do norte para o sul e depois do sul dos Estados Unidos para a América Latina e para a Ásia, né? Então, a partir daí,
o que é possível perceber é que vai se reforçando, né, essa underclass. Foi uma underclass que faz parte da história do trabalho nos Estados Unidos. Né? Tem historiadores do trabalho nos Estados Unidos que vão identificar o que seria a história do trabalho nos Estados Unidos. Na verdade, não é uma história do operariado, é uma história do underclass, né, de gente que sempre esteve fora da formalidade, gente que sempre teve numa situação de precariedade nas condições de trabalho. É uma história da vulnerabilidade, basicamente, né? Então, você tem um campo aí da história do trabalho, do labor history nos Estados Unidos, que eles vão dizer isso, né? A história dos Estados Unidos não é, do trabalho nos Estados Unidos, não é aquela história da década de 50, que é de organização desse operariado, né? Que um operariado que passa a ser incorporado ao capitalismo norte-americano. Não, a história é uma história de precariedade. E essa underclass, que faz parte da história dos Estados Unidos, é uma underclass que ela sequer consegue chegar às universidades, ou quando chega na universidade, ela não consegue se manter, né? E isso é um outro tema importante de grande debate nos Estados Unidos, que é a questão da permanência, que é um debate que a gente faz também no Brasil, né, de como você tem grupos, né, dessa subclasse nos Estados Unidos, que elas conseguem acessar, elas chegam até a universidade, mas não conseguem se manter na universidade. Então, eu diria aí que há diferenças. Então, você tem uma classe média, né, que ela vai se endividando, e essa classe média que ela tem origem na consolidação dos direitos através do New Deal para a classe operária, e essa classe operária ela vai se transformando numa classe média, né, porque você tem o pai operário, e depois você tem o filho, né, que vai se formar pela uma universidade, vai se transformar num profissional liberal, e você tem essa classe que é uma classe do underclass. O que é possível perceber é que há uma espécie de aproximação, né? Então, quando você traz essa agenda, que é a agenda das dívidas, né, essas agendas não são somente agendas de dívidas, né, são agendas muito mais amplas, né, mas são agendas de dívidas que elas têm implicância, elas têm impacto negativo tanto para essa classe média, que tem dificuldade para pagar, quanto dos poucos dessas subclasses, desses underclass, latinos, negros e também brancos, pobres, que chegam até a universidade, né? Os poucos deles chegam à universidade, mas não conseguem se manter. E aí, você tem esse enquadramento, que é um enquadramento que a esquerda procura dar, né? Que é esse enquadramento da necessidade de você ter um Estado, e um Estado com políticas que são políticas preocupadas com o trabalho, preocupadas com acesso à universidade, e você vai ter um outro tipo de enquadramento, que é o enquadramento da direita e da extrema-direita. E aí ela vai trabalhar muito com a questão da raça, né, com a questão étnico-racial, ou seja, com a ideia de que o governo nos Estados Unidos, ele tem feito muito mais por latinos, ele tem feito muito mais por negros. Eu diria que o discurso deles são muito mais pautados pelos asiáticos, né? Então, eles vão dizer, principalmente descendentes de chineses, indianos, paquistaneses, né, que você tem uma grande proporção deles nas principais universidades norte-americanas. Então, a direita pega essas experiências, né, tanto das universidades, quanto, por exemplo, do Vale do Silício, porque o Vale do Silício ele tem uma composição de classe, uma composição étnico-racial, que basicamente representa essas universidades de elite, e a direita vai dizer, tá vendo? Esse é o multiculturalismo que deixou você branco, pobre, de fora desse novo pacto, né, vamos dizer assim. Então, eles construíram a ideia de que há um novo pacto social nos Estados Unidos, e esse novo pacto social, multicultural, ele não incorpora não diria nem mais classe operária, mas uma classe operária, uma underclass, que ela foi crescendo, mas ela cresce
por conta desse operariado que não faz mais parte do sonho americano. Né? Você tem um operariado você tem várias narrativas do sonho americano. Você tem narrativas do sonho americano associado ao Wall Street e tem narrativas do sonho americano associado à ideia de trabalhar na Ford, na Chrysler, né? O orgulho de ter trabalhado numa grande indústria automobilística nos Estados Unidos. Né? E esse sonho americano ele se desfaz, está muito associado à classe operariada branca. E é aí que o Trump e a extrema-direita entra. Né, e entra com esse enquadramento que é distinto, trabalhando bastante a noção de classe ou de subclasse e de raça. Né? Mas no que se refere a pensar o campo da esquerda você tem tanto a classe média, a crise começa a bater na porta da classe média, e você tem estruturalmente, né, é isso que eu queria dizer, você tem uma história estrutural do underclass nos Estados Unidos, né? E esse underclass sempre esteve ali, você tem um amplo bibliografia sobre isso, e é o momento em que a classe média, parte da classe média, ela vai se encontrar com essa subclasse estrutural, né? Também por mudanças estruturais. Então, eu acho que é um pouco isso. Então, são diferentes enquadramentos que a esquerda dá um enquadramento, a direita, extrema-direita dá um outro enquadramento, mas o que é mais interessante é que tanto a esquerda, mas principalmente a extrema-direita, trabalha com a ideia de que há uma crise do sonho americano, de que há uma crise de desigualdade, mas há propostas distintas para tratar dessa desigualdade que se dá, que ela vem se operando desde a década de 1980. Walter, você quer fazer uma pergunta? Quero sim. Flávio, a gente já está na reta final aqui, temos mais uns minutos, então eu vou ser bem pontual. A gente tem acompanhado o presidente da República e o chanceler Ernesto Araújo reavivarem um discurso que era muito comum no Brasil nos anos 20, de apresentar os Estados Unidos como um modelo de sociedade, um modelo de futuro, etc. Isso acaba fazendo a gente achar que esse tipo de discurso ele está presente só num segmento político. A minha pergunta para você é: você enxerga no âmbito da academia, dos estudos teóricos sobre relações internacionais ou estudo histórico sobre os Estados Unidos, você enxerga uma corrente que busque dar dignidade acadêmica e teórica a esse tipo de posição que no âmbito político o presidente Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo defendem, ou na academia, na sua opinião, predomina uma posição, na academia brasileira, predomina uma posição crítica em relação aos Estados Unidos? Como é que você enxerga isso? Eu só te pediria para ser sintético, porque a gente está realmente terminando. Já fica aqui o meu agradecimento também, gostei muito da tua exposição. Eu acho que é mais perceptível no campo da ciência política a ideia de basicamente porque a gente tem cientistas políticos que são formados, né, pelas universidades norte-americanas ou inspirados nas universidades norte-americanas, então eles compram muito essa ideia de que tanto o sistema político e, consequentemente, as dinâmicas sociais nos Estados Unidos, elas servem de referência, mas eu acho que depende muito mais do campo. Então, eu tendo a perceber esse tipo de discurso que subscreve o discurso do Bolsonaro no campo da ciência política. Não estou dizendo que cientistas políticos apoiam o Bolsonaro, mas eu estou dizendo que os cientistas políticos, principalmente, têm uma dificuldade enorme para lidar com a crise das democracias, não só no Brasil, mas no mundo, nessa crise de representação, que é o que os Estados Unidos estão enfrentando agora. Eles têm dificuldade de entender, porque eles sempre estiveram presos a esse modelo que é o modelo norte-americano, né? A ideia, muito uma ideia de democracia, que é uma ideia ideia de consolidação democrática, né? Eu, como historiador, eu tenho para mim a noção de democracia é uma noção histórica,
né? A democracia, não existe democracia, não existe ser democracia, existe estar democracia. Democracia é uma luta constante de interesses políticos, né? E a ciência política ela tem uma dificuldade para lidar com isso. Então sempre eles vão trazer a ideia de competição, competição política, as instituições elas estão interagindo de maneira pacífica, então logo a gente tem democracia. E tem esses fenômenos, que é o fenômeno, por exemplo, os fenômenos iliberais, né, o Obama, o Trump e o Bolsonaro, que estão atuando dentro, né, desse desenho institucional das democracias, né, e vem esvaziando, né, essas democracias. Eu acho que no campo da ciência política isso é muito mais nítido, né? Essa dificuldade para lidar com... Eu estava até conversando com um colega, e o colega me dizia, hoje é muito mais interessante você conversar com um militante de movimento social, porque eles traz muito mais insights para entender crise política do que a ciência política, né? Então, eu acho que... E aí eu trago a referência da ciência política, porque são eles que são convocados na grande imprensa para fazer as análises das crises políticas na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil. Então, eu acho que na academia e, consequentemente, na grande imprensa do Brasil, o que aproxima um pouco do bolsonarismo com essa perspectiva acadêmica é a ideia de acreditar numa ideia de consolidação democrática. Mas isso é muito uma visão minha, de historiador, que acredita que democracia ela é conquistada, ela é lutada e ela se dá é sempre uma disputa política. E a própria democracia, ela institucionaliza disputas políticas, né? E, enfim, acho que é um pouco isso. Bom, a gente já estourou nosso tempo, mas eu queria agradecer muito ao Flávio, acho que no contexto, né, em que os Estados Unidos é a pauta da semana, acho que foi muito interessante esse percurso histórico que você fez, até, né, chegar nessa crise contemporânea, acho que tem vários elementos para a gente compreender. Então, eu queria te agradecer muito, dizer que eu também gostei, agradecer o Walter, e no próximo sábado, às 7 horas, vocês vão ver ao vivo, e para quem está vendo ao vivo, não, vocês vão ver a gravação, e para quem estiver assistindo, daqui a 7 dias estaremos de novo com mais uma Universidade 247. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, Flávio. Tchau, Maria. Tchau. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.